No caso aqui, ele não teve filhos, mas tinha as filhas. Então, quando foram partir as terras, as filhas desse homem ficaram de fora. E por que elas ficaram de fora? Porque eram mulheres. No meio daquela sociedade, era uma sociedade bem machista. Isso aqui é um prato cheio para as feministas, né? Elas falam mal da Bíblia e dizem que a Bíblia é machista. Não, a Bíblia não é machista, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Machistas são os homens. Você vê que Deus não foi machista aqui, mas os homens foram. Então aquelas mulheres, elas não tinham direito à herança na visão daqueles homens, só porque eram mulheres. O pai tinha morrido, não deixou o filho. Se tivesse um filho homem, teria herdado, eles teriam chamado, não chamaram elas. O que era que ia acontecer com essas 5 moças ou mulheres? Moças aqui, né? Porque se elas tivessem casada, alguém iria errar. Se elas tivessem, o que iria acontecer? Elas iam ficar na dependência de alguém a vida inteira, por não ter ganhado herança, que era um direito delas. Então nós vemos aqui que estava se cometendo uma injustiça. Só que aí elas correram e foram até Moisés. E o pessoal, elas foram lá na tenda da congregação, as autoridades da época, Moisés, o sacerdote que era Arão, e os príncipes. E elas chegaram e falaram assim: olha, nosso pai morreu, mas o nome dele vai ficar apagado porque ele morreu e não teve filho homem. Nós vamos ganhar a herança. E aí o que Moisés faz? Aí Moisés diz: eu não sei o que fazer. A mentalidade de Moisés era aquela mentalidade de todos os demais homens. Mulher não tem direito à herança, isso aqui é para os homens. As mulheres viviam na dependência dos homens. Lógico que a gente tem que entender isso, a cultura da época, o tempo, o modo daquele povo pensar e viver, né? Não podemos colocar nos padrões de hoje, porque se fosse hoje você ia dizer: nossa, que absurdo, né? Mas era a maneira como eles pensavam. As filhas eram totalmente dependentes dos pais, quando casava do marido, e quem tinha direito à herança, quem era o dono, eram os homens. A mulher via na total dependência. Só que aqui tinha morrido o pai, elas não tinham ninguém, não tinha nenhum homem. Então ela disse: mas espera aí, mas nós temos o nosso pai. Se ele tivesse vivo, ele não ia herdar? Então se ele ia herdar, nós temos direito. Aí o Moisés, com certeza, conversou ali com o sacerdote, conversou com todos, e não tiveram naquele pensamento deles, bem machista, eles não tiveram nenhum. Eu não digo nem que era um pensamento machista, mas é uma cultura, né? Uma cultura, tanto é que nós não vemos aqui o Moisés dizendo: não, que é isso? Mas ele ficando sem saber o que fazer. E o Moisés era um homem de Deus. Aí o que Moisés faz? Ele vai até Deus. E quando ele fala com Deus, Deus diz assim: não, a reclamação delas é justa. Então, o que me chama a atenção aqui, se a reclamação delas é justa, então estava sendo cometido o quê? Uma injustiça. Não era de propósito, porque Moisés era um homem de Deus, mas talvez por não saber como lidar com aquela situação, pela cultura, o costume da época, que só era o homem que herdava, não eram as mulheres. Então ele estava cometendo, tanto é que ele leva a Deus. Mas o que eu tiro de lição dessa mensagem, e é o que eu quero deixar para você para refletir, é que muitas das vezes você pode sofrer injustiça por parte dos homens. Às vezes por o homem não saber como lidar com a situação, ou por não estar muito preocupado com você. Você pode fazer. E nessa hora, quem deve recorrer? A Deus.
Alguém pode dizer assim: ah, mas elas não recorreram a Deus, elas recorreram a Moisés. Mas Moisés recorreu a Deus. E diante de Deus, toda injustiça, ela será julgada. E Deus fará justiça. O que me abre os olhos aqui nessa mensagem é o que? Aquelas moças, eram 5 moças, que iriam ser injustiçadas no meio daquela sociedade, no meio daquele povo. Ia sofrer uma injustiça de ficarem sem nada, quando era de direito delas terem algo, porque o pai dela pertencia àquele povo, apesar de ter morrido, mas tinha deixado herdeiras, elas. Só que na visão daquele tempo, na visão daqueles homens, mulher não tinha direito à herança, a herança era só para os homens. Então elas iam ficar de lado, quer dizer, elas iam ficarem, alguém ali da família, entre a família dela, tio, sei lá quem, que estava vivo, ia receber herança, e elas iam ficar ali dependendo deles, vivendo às custas de alguém, quando elas tinham direito a ter o que era delas. Então, quando elas reclamam, e sua causa é levada até Deus, porque Moisés não chegou lá e reuniu e disse: não, vamos dar, então o direito delas. Por que ele não fez isso? Com certeza que na mente dele, na mentalidade dele, aquela mentalidade, vamos dizer agora, da época bem machista, ele, e agora? Mas mulher tem direito? É os homens, tem que ser partido entre os homens, entre os cabeças. Isso era a mentalidade. Aí ele leva a causa a quem? A Deus. E Deus, que é o justo juiz, qual é a palavra, a resposta de Deus para Moisés acerca da reclamação delas? Versículo 6. Falou o Senhor a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e herança de seu pai farás passar a elas. Presta atenção, a herança se Deus não abre o entendimento para Moisés entregar a herança do pai que tinha morrido, pai daquelas moças, para elas iam ficar entre a família dela ali, dependendo a vida inteira deles. E elas tinham uma grande herança, porque a herança era dada ao pai de família, que era dividido entre os filhos dele. Tanto é que na contagem Deus disse: aquele que tiver uma família maior, vocês deem mais terra, porque a terra ela era entregue ao cabeça da família, quer dizer, ao patriarca, ao pai, e ele distribuía entre as famílias, a família toda, os filhos. Aquela herança era para ser para os filhos, se tivesse filha casada, com os genros. Porque naquela época, quando eu falei que se tiver filho casado, foi o caso dessas moças, não foram contadas, porque as mulheres, as moças solteiras, quem tinha responsabilidade de cuidar dela eram os homens. Então os homens recebiam a riqueza e cuidavam das mulheres. Tanto é que eles tinham uma lei para as viúvas, que tinha que cuidar das viúvas, porque elas ficavam totalmente desamparadas, porque não tinha direito a nada, não tinha nada no nome das mulheres. Até esse momento não tinha nada, e foi o que eles pensaram. Ganharam, a família, é aquela questão, tem as filhas do fulano aí, a família lá que se cuide delas. Que era assim, por exemplo, quando um homem morria, pai de família, vamos dizer que ele tivesse 2 filhos, e vamos colocar 5 filhas. Famílias eram grandes naquela época, às vezes tem muito mais naquela época, né? Então o primeiro filho, o primogênito, ele assumia todo o direito que o pai tinha sobre a família. Toda a riqueza ficava na mão dele. Se tinha outro irmão com certeza pegava a sua herança, mas as irmãs, as mulheres, se fossem solteiras, elas não recebiam nenhuma herança.
não era partir da herança para elas. Elas ficavam debaixo da autoridade dele e ele ficava cuidando delas. Quer dizer, ficava como se fosse o pai, dando tudo que elas precisassem, até elas casarem e ter um marido. E aí seria com o marido agora. Seria com o marido, aí ia ter herança, pau do marido, aquela coisa toda. Então, tudo estava debaixo do poder de alguém. No caso dessas moças, elas iam ficar debaixo do poder de alguém da família, do parente, mas não tinha direito a nada. Só que elas reclamavam, assim, não é justo, nosso pai morreu, não teve filho homem, mas tem nós 5. Então, tem que ter uma possessão, quer dizer, uma terra, uma fazenda, vou usar o termo de hoje, a palavra, ela fala possessão, usando o termo, uma fazenda, que leva o nome do nosso pai e que seja nossa. É nossa, nós vamos cuidar. E aí o Moisés vai, aí quando elas reclamam, aí eles ficam sem saber o que fazer. Espera aí, mas a possessão tem que ser entregue aos cabeças de Israel. Deus mandou contar e entregar para eles dividir entre as famílias. Moisés diz, bom, só tem um jeito, eu vou clamar a Deus, vou perguntar a Deus o que fazer. Você vê que a injustiça estava sendo cometida aqui, não porque o Moisés queria ser injusto com elas, porque eles queriam, mas era no costume deles, na tradição deles, que estava acabando cometendo injustiça com aquelas moças. Aí o Moisés vai até Deus e Deus diz, olha, é justo. Moisés fala assim, Deus fala para Moisés, as filhas de Zelofeade falam que é justo. Então a petição delas, a reclamação delas é justa. Vocês não podem deixar elas de fora. Vocês têm que dar a parte do pai dela para elas. Aí o que eu quero que você entenda, eu quero ficar aqui. Trouxe essa palavra, que seja uma reflexão. Porque às vezes nós passamos por lutas, dificuldades, às vezes nos sentimos injustiçados aí por situações criadas por alguém, ou sei lá, a vida, alguma injustiça. E às vezes nós ficamos reclamando, pensando, não, buscar Deus. Mesmo que as pessoas não tenham a solução, Deus sempre tem. Deus sempre tem. Para encerrarmos, Lucas capítulo 18. Olha o que Jesus fala. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 7. Jesus diz assim, Lucas 18, 7: E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Bom, fica dessa parte. Jesus está falando, Deus ele fará justiça. Clame a Ele. Se sente injustiçado em alguma situação, clame a Deus. No caso delas, elas não clamaram a Deus, mas elas foram até Moisés, homem de Deus, e Moisés não sabia o que fazer. Talvez na cabeça de Moisés aquilo nem estava, ou melhor, a cabeça dele nem se passar que ele estava cometendo uma injustiça, deixando elas de fora. Mas quando ele levou a causa a Deus, Deus disse, é justo. Você vai pegar a parte da terra. E aí Deus fez o quê? Deus cria uma lei ali, que não era daqueles homens. A partir de hoje, todo homem que morrer e deixar filhas, a herança será das filhas. Então, isso porque naquela época, até então, as mulheres não tinham direito à herança. Eram só os filhos homens. Isso aqui cai por terra, aquele papo demoníaco das feministas, que diz que a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista. Machista eram os homens, né? Mas a Bíblia não. Com Deus não tem machismo. Com Deus tem justiça. O que é justo é justo.
Então, o que eu quero que você leve hoje, nessa mensagem, quando você se sentir injustiçado, por algum motivo, por alguma coisa, ou por alguém, ao invés de ficar reclamando, clama a Deus. Clama a Deus, invoca a Deus, coloque em oração, porque Deus fará justiça. Volto a dizer, aquelas moças não foram até Deus, elas não clamaram, mas elas foram até Moisés, e Moisés, homem de Deus, entendeu que precisava ir até Deus, e Deus veio com a palavra de Deus é justo, abençoa elas, e não só Deus abençoa elas, como através da petição delas, outras ganharam o direito também, então isso nos deixa, essa palavra, não era nem uma palavra para estar pregando hoje, dia da família, eu deveria estar falando aqui do assunto mais de familiar, mas nós vivemos num mundo de injustiça. Às vezes as injustiças são cometidas por pessoas injustas, às vezes alguém que pode fazer alguma coisa por nós, mas é injusto, faz algo que nos prejudica, mas às vezes não é nem por alguém injusto, como no caso aqui não era. Moisés não era um homem justo, era um homem de Deus, mas era um homem que, por causa das tradições, dos costumes, não sabia, quer dizer, nem se deu conta de fazer, de cuidar daquele caso, daquelas moças, a não ser quando elas reclamaram. E estava sendo cometida uma injustiça, porque quando elas pediram e ele levou a Deus, eu disse, é justo o que ela está falando. Então, se era justo o que elas estavam pedindo, o que estava sendo feito, ou deixando de ser feito, em favor delas, estava sendo injustiça. Mas, graças a Moisés consultar Deus, que Deus fez justiça ali, e nós, com Moisés ouvindo a Deus, fez justiça àquelas mulheres. Isso aqui fica um exemplo para que nós, qualquer injustiça que nós venhamos ver que está acontecendo contra nós, ou alguém está cometendo, ou a vida, sei lá, de alguma forma, coisas que aconteceram, que nós estamos sentindo injustiçados, e às vezes achamos que o certo é ficar reclamando, falando para um e para outro. Não, vamos a Deus, vamos clamar, como Jesus disse. Deus, Ele fará justiça aos seus escolhidos, que clamam por Ele dia e noite. Ele fez aquelas moças e Ele vai fazer a nós buscarmos. Amém, Jesus? Às vezes a injustiça que está acontecendo é dentro da nossa casa, da nossa família. Aí já não é nem homem que está fazendo, é o que o diabo está fazendo, prendendo no vício, no pecado. E nós podemos clamar ao nosso Deus, que Ele vai fazer justiça. Amém, Jesus? Essa é a nossa palavra de hoje, e que ela abra os nossos olhos para a gente aprender, diante das dificuldades que enfrentamos na vida, diante das injustiças da vida, a gente aprendermos a buscar a Deus, a clamar a Deus, porque às vezes você está sendo injustiçado, você reclama, e não aparece ninguém para te ajudar não, para resolver, mas se você clamar a Deus, Ele fará. Amém, Jesus? Foi o caso dessas coisas.